Vamos iniciar uma prece, elevando o nosso pensamento, concentrando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nesta noite de hoje, através da palestra da nossa irmã Ana Giuliani sobre o egoísmo, que possamos, através desta palestra, desse bate-papo, na noite de hoje, receber muitas informações, levar para o nosso dia a dia, onde quer que estejamos, buscando a melhoria nos nossos relacionamentos, abrindo espaço para a gratidão, para o amor ao próximo. Enfim, Pai, temos só que agradecer de estarmos aqui por mais esse dia, mais esta noite, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, sobre o egoísmo. Como foi dito aqui na leitura, é a chaga da humanidade. E nós precisamos acabar com o egoísmo em nossas vidas. Então nós vamos conversar um pouco sobre o egoísmo. Então, gente, para a gente entender o que é o egoísmo, nós vamos ver primeiro no dicionário. Falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses, comportamento da pessoa que não tem em consideração os interesses dos outros, presunção, tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Então, o mais importante sou eu, tudo é para mim, e eu não penso na outra pessoa. Já no Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 11 e 12, o egoísmo, esta praga da humanidade, precisa desaparecer da Terra, porque o egoísmo ele impede nosso progresso moral. Então, gente, essa frase está inserida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a Isabelle acabou de ler. Que ela nos chama a atenção que isso é o maior obstáculo da Terra, assim, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, tanto moral quanto espiritual. Então, como que vai ser essa evolução moral? O que nós temos que fazer para que a gente também evolua moralmente e espiritualmente, Então, a condição, gente, a gente tem que evoluir individual e coletivamente. Como que eu vou fazer para essa evolução? O que vai chegar para mim? É através do quê? De eu mudar meus hábitos. O que eu vou transformar o egoísmo em? Caridade. Como que eu vou fazer essa caridade, Então, gente, essa prática, essa moralidade, ela não é só mesmo a gente seguir as normas da sociedade, não. É certo a gente seguir as normas, mas nós também precisamos o quê? Desenvolver a compreensão, a compaixão. E como que eu vou desenvolver? O egoísmo ele é um obstáculo na nossa vida. Porque se eu não me preparar, não me abrir para auxiliar o outro, eu vou só sempre estar pensando em mim. Em como vai ser minha vida, em como vai ser meu trabalho, em como vai ser tudo. E como que eu vou mudar esse ato? Então, quando a gente fala desse progresso, a gente tem que pensar na evolução como um todo. Se eu não penso nessa evolução, se eu não trabalho dessa forma, o que vai acontecer? Vai ser tudo contrário à nossa evolução. Eu vou ser egoísta, eu vou ser orgulhoso, eu vou ser invejoso, porque tudo isso está dentro do egoísmo. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Qual que vocês acham que é o pior vício? Qual que vocês acham que é? O egoísmo. Não fala que o egoísmo é a chaga da humanidade? Quando eu sou egoísta, eu não enxergo o meu próximo. Eu só enxergo a mim.
Eu não enxergo a pessoa que está do lado, e, eu só penso em mim. O meu problema é maior, minha dor é maior, meu sofrimento é maior. Né? Então, eu sou o quê? Presunçoso, gente. Eu estou ali só pensando em mim. Eu tenho que pensar nesse progresso, nessa evolução. Como vai ser essa evolução? A ética, gente. Eu tenho que ter ética. Eu tenho que transformar a minha vida. E como que eu vou fazer essa transformação, mudar essa questão do egoísmo? Sendo caridoso, sendo amoroso, sendo participativo. E é dessa forma que eu vou ajudar o outro. Então, quando a gente está sempre preocupado com a gente mesmo, a gente não é solidário. A gente não auxilia o outro. Porque o meu problema é maior, a minha dor é maior, meu sofrimento é maior, eu reclamo sempre de tudo, eu vejo problema nas outras pessoas, né? Como eu posso superar egoísmo, gente? Não é negar a minha identidade, os meus desejos, mas sim trabalhar para melhorar. Vou querer um pouquinho de água, a boca está seca. Eu vou ser solidário. Como que eu vou ser solidário? Eu vou auxiliar as outras pessoas. Só que, às vezes, a pessoa fala assim, eu não tenho como auxiliar, não tenho como ajudar, né? Eu não tenho condições financeiras. Será que a gente ajuda somente financeiramente outra pessoa? Como que é meu agir, né? Porque um bom dia, um sorriso, né? Você chega no seu trabalho, a pessoa está triste, ela teve um problema, e você fala um bom dia diferente. Você sorri para a pessoa. Aquilo modifica o dia daquela pessoa. No trânsito, né? Hoje em dia as pessoas não têm paciência, parece assim, eu falo que é aquela corrida maluca, um quer passar por cima do outro, aquela loucura. Eu não tenho empatia para meu irmão que está ali. Eu não sei o problema que ele tem ali, mas eu quero chegar, meu problema é maior, minha pressa é maior, eu estou atrasado para o meu trabalho. Isso é falta também o quê? De solidariedade, falta de empatia. Então, gente, eu tenho que cultivar as virtudes. Qual que é as virtudes? Generosidade, empatia, colaboração. E com isso, eu vou transformar o mundo num mundo melhor. Porque eu vou ser uma pessoa melhor. Então, temos dito, muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Porque eu não entendo a pessoa que está do meu lado, eu moro com meu pai e minha mãe, eu não entendo meu pai e minha mãe, eu tenho meu marido, eu não compreendo ele, eu não compreendo meu filho, eu não sei o que eu faço por ele. Mas será que o problema está nos outros ou está em mim? Porque a gente muda a gente ou a gente muda os outros? O que vocês acham? E quando nós mudamos a nós, tudo em volta melhora, não melhora? Então, nós estamos aqui para mudar cada um de nós. E eu mudando a mim, eu mudo a coletividade, eu mudo o meu trabalho, eu mudo o meu lar, eu mudo meus colegas, nem no meu caso eu mudo meus alunos. Por quê? Porque eu estou fazendo essa prática da caridade, do amor, do perdão. Aí o Kardec, ele define, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é fonte de todas as virtudes. Então, eu vou ser mais caridoso. Como que eu vou ser mais caridoso? Eu vou ter mais empatia com o meu irmão, vou ter paciência de ouvi-lo. Porque hoje as pessoas não estão tendo paciência de ouvir, está numa tendência do celular. Você chega nos lugares, está todo mundo no celular. Não tem conversa, ninguém conversa mais. As pessoas estão sozinhas, estão solitárias, porque não há diálogo. E estão sofrendo, porque nós nascemos para ser sozinhos? Não. Nós nascemos para ter o diálogo, para conversar, para confraternizar. E essa questão, né, a gente sempre fala, o celular aproximou os que estão longe e afastou os próximos, porque não tem diálogo, né? Então, como que vai ser essa mudança? Então, o egoísmo, gente, ele alimenta a inveja, a ambição desmedida, a intolerância, a raiva, a vaidade.
Nossa, eu não posso ser vaidoso? Sim, a gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da alma, mas tudo é dentro dos limites. Então, tudo que ultrapassa, quando eu sou orgulhoso, quando eu sou intolerante. Quantas vezes, né, você está conversando com a pessoa, você observa que a pessoa está lá batendo o pé, você vê que aquilo ali é intolerância, ela não está tendo paciência para te ouvir, né? Então, ela impede a humildade, o perdão e o amor ao próximo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, cujo progresso moral obsta. Ele impede esse progresso moral nosso, né? E faz com que o espírito, a gente, afaste da lei de amor, da justiça, da caridade. Então, assim, um exemplo simples, né? Um dependente químico, ele busca, né, aquela dependência para tirar a dor que ele está ali. Mas essa dor, será que muitas vezes não tem origem lá no orgulho ferido? Né? Lá no orgulho ferido, no sentimento de inferioridade que ele está sentindo, na vaidade frustrada. Porque todos nós estamos aqui para evoluir. Todos nós somos importantes para Deus. Cada um de nós veio com um compromisso. E a oportunidade passa por nós. Às vezes, por orgulho, por egoísmo, nós não percebemos aquela oportunidade. Mas ela está ali, né? E a pessoa sente inveja, gente. Ela é movida por orgulho. Ela não aceita que o outro seja valorizado. Ela não aceita que o outro é promovido. A gente vê muito isso no trabalho, né? Aí vem a história, ou inveja boa. Tem, gente? Inveja boa? Não tem, né? É inveja. Então, a gente tem que ficar feliz com o nosso próximo, que foi promovido, com a pessoa que está do nosso lado, que está bem, que está feliz, que adquiriu uma casa nova, que adquiriu uma coisa. Mas, às vezes, a inveja é tanta que atrapalha até a pessoa. Então, a gente tem que cuidar dessa questão, né? Dessa forma, né? É o apego excessivo aos nossos interesses, não levando em consideração os interesses e os direitos dos outros. Então, a gente tem que pensar, eu tenho meus direitos, mas o outro também que está do meu lado, eu tenho direito. Eu tenho direito, mas eu tenho deveres. Então, eu tenho que pensar ali, que se eu estou ocupando ali, eu estou assim, no espaço do outro, eu estou atrapalhando a evolução do outro, tanto moral quanto espiritual, né? Aí, gente, olha, eu pus essa figura aí, que exemplifica o egoísmo, né? Esse egoísmo aí, ele foi disfarçado de neutralidade. Quando, né, Pilatos lava as mãos ali, ele está tirando toda a sua responsabilidade. Ele sabia que ele estava julgando um homem, né, que não tinha nada para ser julgado. Ele sabia que ali ele estava tirando sua responsabilidade. Por quê? Ele não queria perder a sua posição. Ele não queria perder seus status. Porque ele poderia ter agido diferente? Poderia. Ele sabia que ele era inocente. Ele sabia que ele não tinha feito nada, ele estava ali por outros motivos. Ele tinha conhecimento que Jesus não estava ali porque ele tinha feito algo errado. Mas ele simplesmente foi lá e lavou as mãos. Quer dizer, eu não tenho nada com isso. Só que isso não tira da gente a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é agir certo, é fazer o correto, né? Vou preservar a minha posição. Estou vendo ali, ó, que está acontecendo uma coisa errada, mas eu não vou me interferir, não. No meu trabalho, na minha casa. Eu não interfiro, mas eu sei que está errado. Então, eu estou sendo conivente. E quando eu sou conivente, eu sou tão culpado quanto. Então, a gente tem que começar a analisar o que eu posso fazer, né? A omissão, às vezes, é tão condenável quanto o próprio mal, né, gente? E assim, e no ponto espiritual, a neutralidade ela está diante do bem e do mal.
Como que eu vou agir? Como que é o certo? Eu posso pensar assim, como Jesus faria nesse determinado assunto, nesse determinado momento. Ele não é nosso exemplo e guia? Né? No Evangelho tem tantas informações para a gente segui-lo. Então, como que eu posso mudar essa circunstância? Então, eu faço as perguntas assim. Quantas vezes lavamos as mãos diante de uma injustiça? Isso é uma reflexão. Quantas vezes? Então, nós vamos pensar quantas vezes eu agi de forma incorreta. Quantas vezes eu não agi de maneira adequada. Gente, e é nós porque nós estamos aqui, que é uma escola. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Todos nós estamos aqui, porque se a gente fosse evoluído, pode ter certeza, a gente não estaria aqui, né? Quantas vezes calamos por medo ou conveniência? Eu estou vendo ali meu colega sendo maltratado, sendo crucificado. Eu sei que nunca aconteceu aquilo, mas eu estou lá calada, né? Eu não faço nada. Será que por egoísmo não deixamos de agir no bem, mesmo sabendo que é certo? Então, gente, não basta não fazer o mal. Nós temos que mudar a nossa atitude. Nós sempre temos que agir dentro da forma correta, do que é certo, do que é bom, do que é justo, né? Isso está lá, olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 2. Aqui, olha, já vem o exemplo do amor incondicional. Sacrificou-se, trazendo os ensinamentos dispensáveis à nossa evolução. Então, Jesus, gente, ele assim demonstrava um amor incondicional. Ele tinha uma compaixão pelas pessoas. Ele não preocupava se a pessoa tinha bens, se ela tinha valores ali naquela época, ali, porque ele estava sempre com os mais simples, com os mais pobres, com os excluídos da época. Ele não perguntava se vinha de uma casa rica, pobre. Ele simplesmente fazia a caridade. Ele sabia que eram pecadores, que eram compradores de impostos, que eram leprosos. Mas ele ajudava, independente. Aí vamos lá, um exemplo, a mulher adúltera. Todos conhecem essa passagem, né? Que na época lá, as mulheres que cometiam adultério, elas eram apedrejadas. Então chegou lá, né, e mostrou para Jesus que ela era adúltera e que eles queriam fazer vamos dizer, o castigo ali, né? Mas o que Jesus fala? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Alguém jogou? Não jogou, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos. E nós não estamos aqui a primeira vez, nós viemos de várias evoluções, nós temos dívidas. E nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Nós estamos no caminho certo, porque nós estamos aqui na doutrina espírita, compreendendo, colocando em prática o ensinamento de Jesus, né? Aí também, Jesus estava sempre disponível. Jesus ensinava a perdoar. Ele curava todos que chegavam até ele. Ele não perguntava. Ele simplesmente curava e falava, né? Vá e não peques mais. Mas Jesus nunca julgou ninguém. Ele não falava que a pessoa estava errada, estava certa. E nós, né, na nossa assim, pequenez, nós julgamos. Nós condenamos. Nós falamos que o nosso irmão está errado. E Jesus, que era o maior espírito que teve aqui na Terra, ele nunca julgou ninguém. Ele não fazia dessa forma, né? Ele estava sempre pronto para acolher. Ele mostrou que a verdadeira caridade não é apenas dar, gente, mas principalmente oferecer a nós mesmo, de forma incondicional, sem esperar nada em troca. Eu faço a caridade, mas eu estou ali esperando um agradecimento, um muito obrigado. Isso não é caridade, isso é vaidade. Se eu faço a caridade, eu esqueço o que eu fiz. Eu não cobro, eu não humilho, porque a caridade, quando a gente é feita assim, que a pessoa se sente humilhada, é muito triste. Porque quando você está precisando e você recebe ali, é difícil você também receber aquela caridade. Imagina. Não é fácil. Então, a gente também tem que ter humildade, né?
Ele amou e se entregou de uma forma total, gente, para todos nós. Ele é nosso modelo de amar o próximo como ele nos amou, gente. É o exemplo máximo de caridade, foi Jesus. Aí o egoísmo, monstro devorador de todas as inteligências. Esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então, Emmanuel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11. Nosso egoísmo tão grande, né? A gente deixa de lado, tanto a gente fica pensando nas guerras. Só por egoísmo, vaidade. Quantas pessoas inocentes morrem? Quantas crianças? Quantos idosos? Por vaidade do governo, por vaidade das pessoas que estão ali. E isso, gente, tem que acabar da terra. Já era para ter acabado, né? E a gente, assim, não compreende ainda, não percebe tanto que isso nos faz mal. O tanto que isso nos entristece, porque a gente tem que começar a fazer, nossa, mas eu começar a fazer diferente, mas um faz aqui, outro faz ali, outro faz lá, vai mudando aquela comunidade, muda aquela sociedade. É trabalho de formiguinha mesmo, de pouquinho em pouquinho. E a hora que a gente vê, já transformou todas aquelas pessoas, já mudou todo aquele pensamento, já fez toda aquela diferença, porque ninguém começa grande. Se a gente for pensar uma árvore, ela começa ali numa sementinha, ela vai crescer, depois ela se torna frondosa. Então, tudo começa pequenininho. E essa mudança, ela vai começar pequena, né? Então, gente, sempre oferece para a gente essa oportunidade. E cada um de nós aqui está num diferente estágio de evolução. Não tem como a gente medir cada um. Jesus conhece cada um de nós, ele sabe o que cada um de nós pode fazer. E, gente, Jesus ele vai sempre estar com a gente, porque enquanto tiver uma ovelhinha perdida dele, ele vai dar a oportunidade da gente voltar, da gente evoluir, da gente crescer. Então, por isso que a gente tem que colocar ele na nossa vida como oportunidade de transformação, de mudança, de deixar o egoísmo de lado, de deixar a inveja, de deixar o orgulho, porque isso só atrapalha a nossa vida. E muitas vezes nós sofremos porque nós somos orgulhosos, nós não aceitamos, nós somos imediatistas, nós queremos as coisas assim hoje. E a gente tem que começar a confiar no tempo de Deus, ele sabe o momento oportuno para tudo. Vem para a gente naquele momento. Porque se a gente receber aquilo num momento que não é certo, nós não estamos preparados, o que vai acontecer? Vai escapar das nossas mãos. Então, tudo tem aquele momento, né? Então, gente, a gente tem que ter o sentimento de fraternidade, de ajudar, de auxiliar. Se a gente vê que o nosso irmão está ali sofrendo, ele está passando por uma dificuldade, vamos auxiliá-lo. Às vezes ele não quer, não é bem material, não, ele quer ser ouvido. Quantas pessoas estão ali, ó, querendo conversar? Falar um pouquinho, ouvir um pouquinho uma boa palavra, né? A gente falar de coisas boas, de Jesus, né? Estudai todos os vícios, e vereis que, no fundo, de todos há egoísmo. Jesus nunca rejeitou quem o procurava. Ajudava a todos, sem discriminar ninguém, mesmo que pudesse resultar em algo contra ele. Nós temos exemplo aí, né, na questão da crucificação de Jesus. Ele sabia o que ia acontecer. Ele tinha conhecimento. Ele poderia ter mudado tudo ali? Ele tinha força para isso? Tinha. Mas ele quis deixar o exemplo, gente. E o exemplo, ele é maior do que tudo. O exemplo, ele modifica as nossas vidas. É quando fala, você já vira criança, ela imita até a maneira do pai e a mãe andar, a maneira de gesticular, porque ela tem o pai e a mãe ali como exemplo. Então, por isso que ela faz daquela forma. E nós temos também que nos posicionar dessa forma. É fácil? Não. Mas é possível a gente fazer essa mudança. É que nem falou lá no Evangelho, basta querer. Mas a gente querer
É doído. É difícil, porque nós temos que mudar nosso comportamento, a nossa maneira, nós temos que sair do nosso conforto. Nossa vida está boazinha ali, eu não quero sair. Mas, para eu evoluir, eu tenho que mudar. Eu tenho que ver, analisar o que não está sendo bom para mim. E a gente tem que colocar Jesus. Jesus, ele ajudava, ele ouvia, ele auxiliava, ele curava. Então, é dessa forma que nós temos que fazer. Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Isso é para a gente refletir, né? Colocar Jesus como nosso modelo e guia. E sempre pensar, né? Nossa, aconteceu isso aqui. Como será que Jesus ia agir dessa forma? Será que ele agia nervoso, irritado? Ou ele teria calma? Olharia para o outro ali como irmão necessitado? Porque todos nós aqui somos necessitados de amor, de compreensão, de carinho. Nós precisamos. Nós não vivemos sozinhos. Imagina a gente viver sozinho, sem ninguém ali, ó. 1 ano, 2 anos. Não, a gente precisa dessa convivência, dessa auxílio, né? Então, a gente precisa ter bondade, a gente precisa ter misericórdia, né? E a gente tem que redimir, gente, sabe? Independente dos erros dos nossos passados. Eu errei? Errei. Vou pedir perdão? Vou. Jesus vai me perdoar? Deus vai? Mas eu vou fazer tudo de novo? Quantas vezes eu vou passar aqui pela encarnação para mudar? E muitas vezes a gente pensa, nossa, eu vou esperar quando eu envelhecer, eu vou esperar passar um tempo, eu vou deixar quando eu aposentar. Não, gente, o momento é agora. É esse o momento da gente mudar, da gente pensar, da gente começar a evoluir, né? Começai vós por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixar a Deus o encargo de fazer toda a justiça. Né? Então, Pascal nos lembra aqui da importância de sermos verdadeiros exemplos para os outros, nas nossas atitudes diárias. Como que eu vou ser esse exemplo? Eu tenho que ser... vamos falar assim, que eu tenho que ser mais coerente. Eu tenho que ter um olhar caridoso, uma boa palavra. As pessoas hoje estão tão ríspidas, né? Fala assim, chega, você não sabe se a pessoa está conversando, se ela está brigando, se ela está gritando. E você olha assim, porque a gente que trabalha com pessoas é dessa forma. Então, vamos ver, vamos acalentar a nossa voz, vamos falar com mais doçura, com mais amor. Até um não que a gente fala vai depender do tom de voz que eu utilizo. Dependendo do tom de voz, eu não vou magoar aquela pessoa, mas se eu falar embrutecido, se eu falar com raiva, com rancor, eu vou magoar aquela pessoa sem necessidade. Né? Então, eu tenho que colocar em prática, gente, esse amor, sabe? Todos nós somos filhos de Deus, e Deus ama todos nós. Todos nós temos os mesmos direitos. Ou será que Deus ama mais um do que o outro? Não ama, Ele ama todos nós, da mesma forma, né? Então, a gente tem que ter paciência e confiança em Deus. A justiça de Deus, gente, ela é de forma perfeita. Ela não falha. Ela vai acontecer. Nem, se não for aqui no plano material, ela vai acontecer lá no plano espiritual. E quando a gente chega lá, que a nossa consciência é diferente, que a gente vê mais amplo, a nossa dor vai ser maior. Né? Porque a gente vai ter uma compreensão maior. E o que a gente não conseguir, a gente deixa nas mãos de Deus. Né? O egoísmo é a negação da caridade. E somente praticando a caridade evoluiremos moralmente. Aí os males do egoísmo, né, gente? Quais são esses males do egoísmo? O orgulho, né, a vaidade,
é a falta de paciência, de passar e ver o irmão ali, a gente nem perceber, né? Quantas vezes a gente convive com as pessoas, não sabe o nome daquela pessoa, só porque ela é mais simples, só porque ela é mais humilde. Né? Tem pessoas que moram em edifício, moram em condomínio, não sabem o nome do porteiro, não falam bom dia. Né? A gente que trabalha assim, em escola, não sabe o nome da pessoa que está ali, ó, todo dia limpando, o nome da menina que faz a merenda. Isso é muito triste. Aquela pessoa que está ali, ela se sente menosprezada. Isso não é uma coisa digna da pessoa que está na casa espírita, que diz espírita. Nós temos que mudar essas atitudes nossas, né? Então, gente, a verdadeira transformação, ela acontece dentro da gente. Não é do outro. Ela começa individual e vai para o coletivo. E é isso que é importante da gente praticar, né? Entender nessa ajuda, esse perdão, essa compreensão. E muitas vezes, gente, a gente evitar reagir com raiva, com indiferença, e praticar a humildade, a indulgência. Porque é tão ruim quando a gente chega no lugar, a pessoa trata a gente com indiferença, todos nós já passamos por isso. Todos nós já passamos. Qual o sentimento que fica ali na gente? É horrível. Triste, né? A gente não gosta. A outra pessoa também sente dessa forma, porque os sentimentos nossos são iguais. Então, a gente precisa reagir, tratar com indulgência, né? E muitas vezes, nós somos desafiados por atitude de desprezo ou crítica. E quando nós somos desafiados, às vezes naquele momento a gente cresce, porque a gente modifica nosso padrão, a gente modifica a nossa atitude. Porque se tiver tudo ali no bom, no confortável, nós vamos mudar? Não vamos, né? Como destruir o egoísmo dentro de nós? Fazer todo o bem que pudermos, desinteressadamente. Então, tudo que a gente puder fazer de bom. Caridade, uma boa palavra, um auxílio. Isso tudo, gente, nos liberta do peso e do rancor. Praticar o perdão, perdoar e compreender o outro, né? Porque tem pessoas ainda que ela está tão arraigada ali naquelas mágoas do passado, que ela não perdoa. Não perdoa. E aquilo, gente, vai fazer mal para quem? Para quem está magoado ou para quem fez ali aquela atitude que magoou a pessoa? É para quem está com a mágoa, aquela mágoa, ela vai queimando, ela vai crescendo. E nós temos que perdoar, porque a partir do momento que a gente perdoa verdadeiramente, porque quando a gente perdoa, a gente não lembra, a gente não cobra, porque eu falo, eu te perdoo. Nossa, mas você fez isso comigo, né, André? Eu perdoei? Não, eu estou sempre lembrando. E toda vez que eu lembro, eu sofro, porque eu vivo aquele momento. Aquele momento de dor, aquele momento de angústia. Então, se eu perdoar, perdoei, acabou. Não vou sofrer mais, eu não vou ficar revivendo aquele momento ali, né? Isso, gente, olha, vai mudar o grupo, o conjunto, a família, a sociedade. E nós vamos viver num mundo melhor, mais digno, né? Que possamos levar a mensagem de esperança e renovação que a doutrina espírita nos oferece. Construindo um futuro onde o amor, a fraternidade prevaleça sobre o egoísmo e a indiferença. Nós não podemos ser indiferentes, gente. A indiferença machuca, ela corrói. Nós temos que ser amorosos e trazer esse amor para o nosso dia a dia, para o nosso convívio. Uma palavra de conforto, de carinho. Porque muitas vezes a gente trata bem o do trabalho, de fora, mas na minha casa, eu trato meu marido com indiferença, eu trato ele mal, eu trato meu filho, eu não tenho paciência, porque a paciência eu gastei toda lá na rua. Não. Nós somos espíritas. Todo momento, em todo local. Então, em todo lugar eu tenho que ter empatia, amor, e tratar todos assim com carinho, consideração. Então, gente, a doutrina, ela assim nos mostra os ensinamentos dos espíritos, né?
para nós superarmos as nossas dificuldades, curar as nossas dores, as nossas mazelas, mudar nosso comportamento, nossas atitudes, para a gente evoluir moralmente e espiritualmente. E assim, a doutrina também, gente, ela não é apenas, ela não vai mudar a gente somente individual, porque nós estamos aqui no coletivo, ela muda também o coletivo, ela nos auxilia, né? Então a gente tem que parar, gente, de olhar apenas para nós mesmos e começarmos a perceber o outro como merecedor de nossa compreensão, ajuda. Então nós temos que fazer o quê? Praticar o evangelho, a oração, o trabalho voluntário, a caridade. Tudo isso, gente, é forma de levar mensagem e esperança. Quando a gente visita um lar de idosos, quando a gente visita uma casa, né, de crianças abandonadas, quando a gente visita um enfermo, quando a gente vai a um hospital visitar um amigo. Então, tudo isso é caridade. E quem recebe, gente, fica tão agradecido, dá um abraço tão caloroso na gente que a gente recebe toda aquela energia boa. E é bom, não é? Praticar o amor, praticar a caridade. E eu quero, assim, depois dessa reflexão do egoísmo, deixar aqui para vocês uma mensagem do Emmanuel, através de Chico Xavier, nos ensina. O egoísmo é a raiz de todos os males. Quando você aprende a doar-se, sente-se mais vivo e mais completo. Que essa frase se torne uma verdade viva em nossos corações e que possamos, gente, trabalhar para superar as barreiras que o egoísmo nos impõe, abrindo, sabe, nosso coração para a luz da fraternidade, do amor, da compreensão, da justiça, né? E que, assim, que a gente possa ajudar a combater a dor do outro, não ser cego. Quantas vezes a pessoa está do nosso lado sofrendo ali, a gente não enxerga, não olha no olho da pessoa que está do nosso lado e não percebe. Né? E com isso a gente podia evitar tantos problemas que a pessoa está sofrendo e você olhar, conversar. Né? Nós estamos agora nesse mês aí que é o amarelo, que é do suicídio, né? E a pessoa está ali do nosso lado, a gente não sabe o que está pensando. Mas a gente chega, conversa, a gente muda o pensamento dela, a gente fala de Jesus, a gente fala de amor, a gente fala de compreensão. E é isso, gente, que Jesus quer de nós. Esse olhar diferenciado, esse amor que Ele nos ensinou e fez tão bem aqui e sempre traz para nós. Então, é assim, que a gente possa, gente, levar para casa essa reflexão mesmo, de deixar o egoísmo de lado, de mudar nossas atitudes, de auxiliar. Isso assim é devagar, a gente sabe que não é rápido, mas um pouquinho que eu mudo hoje, amanhã eu mudo mais um pouquinho, e a vida se transforma. E nós nos transformando, lá na frente vai falar, nossa, como a minha casa está diferente, mas não foi a casa, as pessoas na casa que mudou. Quem mudou fomos nós. Nossas atitudes e os nossos pensamentos, né? Então, assim, ó, que a gente possa mesmo mudar nossos pensamentos, né? Então, que a paz hoje nos acompanhe, que Jesus se fortaleça nossos corações, trazendo paz, harmonia, solidariedade para todos nós. E que cada dia mais a gente deixe o egoísmo, ó, essa praga de lado, e venha para nós só o que Jesus nos ensinou, que é a caridade. Vamos trocar o egoísmo por caridade. Obrigada, gente, a todos. E que Jesus abençoe a todos, tá bom? Obrigada. Amado Mestre Jesus, rogamos do Senhor, nesta hora, um pouquinho da Tua atenção, que o Senhor possa nos enxergar no nosso íntimo, na nossa necessidade, nas nossas enfermidades, mas também as nossas qualidades. Que o Senhor possa pegar na nossa mão, nos carregar para o caminho certo, para o caminho da luz, para que todos nós possamos evoluir, crescer, fazendo a vontade do nosso Pai, e que através dos seus ensinamentos, dos nossos estudos e da nossa dedicação,
possamos fazer a pena a descida até esse orbe, e que o teu amor possa nos envolver, nos amparando, nos aliviando e nos protegendo. Que assim seja.